Continuando com o conteúdo, temos aqui a projeção de um vetor sobre outro. Ou seja, como projetar de forma ortogonal um vetor sobre um outro vetor dado e como obter as coordenadas desse vetor, esse vetor projeção. Então, primeiramente consideremos os vetores u e v, onde são dois vetores não nulos, e θ é o ângulo entre eles, e de tal maneira que essas condições aqui estejam satisfeitas. Ou seja, o vetor v é dado pela soma de outros dois vetores, que a gente vai estar chamando de v1 e v2, onde esse vetor v1 é paralelo ao vetor u, e esse vetor v2 é ortogonal a u. Ou seja, o vetor v pode ser decomposto na soma de dois vetores, onde um deles é paralelo a u e o outro é ortogonal a u. Tá? Ou seja, a seguinte situação que nós teremos aqui. Né? A gente tem dois casos possíveis para analisar. Um é quando o ângulo entre esses vetores é um ângulo agudo, que é um ângulo que varia de 0 a 90 graus, e o outro quando o ângulo é um ângulo obtuso, ou seja, que varia de 90 a 180 graus. Tá? Quando é um ângulo agudo, nós teremos essa situação aqui. Né? Tem um vetor U, um vetor V e um ângulo θ entre eles, ou seja, um ângulo menor que 90 graus. A ideia aqui é obter a projeção desse vetor V sobre o vetor U. Mas isso fica até, de certa forma, implícito quando eu digo projeção de um vetor sobre o outro, pessoal. Essa projeção é uma projeção ortogonal. O que significa projeção ortogonal? Significa que você tem que tomar esse vetor V e projetar ele aqui sobre o vetor U, mas de forma ortogonal, ou seja, de modo a obter um ângulo de 90 graus aqui com o vetor U. Então, a primeira coisa que eu faço é um tracejadozinho aqui, da extremidade de V até atingir o U, de tal maneira que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, você desce aqui de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Então, quem vai ser aqui a nossa projeção do vetor V sobre o vetor U? É justamente esse vetorzinho em vermelho aqui. Tá? Esse vetor que tem origem aqui, no ponto de início de V e de U, mas que vem apenas até aqui, até o pé dessa perpendicular que a gente traçou aqui. Tá? Observe aqui que o vetor V1 provavelmente tem um comprimento aqui menor do que o vetor V. Tá? Porque quando eu pego o vetor V e projeto sobre o vetor U, não é descer ele até o vetor U mantendo o seu comprimento, não. Você tem que descer de forma perpendicular, então você acaba reduzindo ele. Tá? Então, esse vetor V1 é o que a gente chama de projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor U. E a nossa ideia aqui é achar uma ferramenta, uma fórmula que nos forneça esse vetor V1, esse vetor projeção. Tá? Outros detalhes que nós temos aqui é que esse vetor V tem que ser decomposto em dois vetores, né? Tem que ser igual à soma de dois vetores, que é o vetor V1 e o vetor V2. Onde está o vetor V2? O vetor V2 é um vetor que seja ortogonal a U. Então, pode ser esse vetor aqui. Ó. O vetor V2 é um vetor ortogonal a U, formando um ângulo de 90 graus com U. E a gente pode completar o nosso paralelograma aqui só para conseguir ver, né, de forma geométrica que o vetor V aqui realmente é a soma do vetor V1 com o vetor V2, né? Ou seja, ele é a diagonal do nosso paralelogramo. Tá? A outra situação seria o caso em que o ângulo entre esses dois vetores fosse um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, entre 90 e 180. Tá? Aqui nós teríamos um ângulo agudo, o ângulo θ, aqui nós já temos um ângulo obtuso. Então, nesse caso, como projetar o vetor V sobre o vetor U? Se a projeção tem que ser de forma ortogonal, ou seja, tem que ser formando um ângulo de 90 graus. Porque se você simplesmente rotaciona aqui o vetor V sobre o vetor U, você não vai ter essa projeção ortogonal. Você não vai formar esse ângulo de 90 graus que nem nós fizemos aqui. O vetor V sobre o U eu desci de forma reta até atingir U, ou seja, de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Como que eu vou fazer isso nessa situação? Lembra que vetor não tem lugar fixo nem no plano nem no espaço. Então, eu posso tomar um representante do vetor U que esteja aqui, mais para a esquerda, que seria esse meu tracejado. Tá? Esse tracejado aqui está representando o vetor U, ou seja, ele tem o mesmo comprimento,
Se eu tivesse que colocar uma seta, eu botaria uma seta aqui para a direita, tá? Porque aí, no caso, ele tem o mesmo sentido, tá? A direção é a mesma, que é a horizontal. É isso que eu tenho que guardar. É como se eu deslocasse, né? Como se eu arrastasse o vetor U aqui para a esquerda e agora ele fosse esse tracejado. Aí sim tem como eu projetar o vetor V sobre o vetor U de forma ortogonal, ou seja, a partir da extremidade de V eu traço uma linha reta, uma linha perpendicular até atingir U. Ó, essa linha aqui, ó, até atingir U, formando um ângulo de 90 graus. Fazendo isso, quem que é a nossa projeção? A projeção de V sobre o U é um vetor que vem aqui da origem dos dois vetores até esse pé da perpendicular, ou seja, esse vetorzinho em vermelho. Tá? O vetorzinho em vermelho aqui, V1, representa a projeção ortogonal de V sobre U. Porque, tá, né? Por mais que o U esteja aqui à direita, eu posso arrastar ele para a esquerda, obter um representante dele que esteja aqui na esquerda. Tá? A diferença desses dois casos é que, nesse primeiro, quando o ângulo é agudo, o vetor V1 vai ter o mesmo sentido do vetor U. Já quando o ângulo é obtuso, o vetor V1 vai ter sentido contrário ao de U. Essa é a única diferença em termos geométricos, tudo bem? Mas nas duas situações, o nosso vetor V1 é a projeção ortogonal de V sobre U. Tá? Lembrando que o vetor V tem que ser escrito como a soma de dois vetores, que é o V1 e o V2. Ó. Tá aqui, a gente falou isso inicialmente, onde esse vetor V2 tem que ser ortogonal a U. Então, para ele ser ortogonal a U, ele tem que ser aqui na vertical, já que o U está na horizontal. Completa o paralelogramo, só para ver que o nosso vetor V realmente é a soma de V1 com V2, ou seja, guardou todas as informações supostas aqui inicialmente. Tudo bem? O vetor V1, nesse caso, é chamado projeção ortogonal de V sobre U e é indicado, é denotado por essa expressão. Né? V1 é igual a proje de projeção do vetor V sobre o vetor U. Né? Ou seja, o vetor que recebe a projeção fica como um índice, né? Fica um vetorzinho menor aqui embaixo, aqui perto do J. Já o vetor que vai ser projetado fica aqui maior, né? Fica escrito aqui com a letra maior e na frente aqui. Ok? Essa forma de indicar projeção de V sobre U. E a gente tem que achar uma ferramenta aqui, alguma fórmula para obter esse vetor V1. Vamos fazer isso e sempre levando em consideração essas condições colocadas aqui na nossa explicação anterior. Devemos obter o vetor V1 a partir de U e V, ou seja, teoricamente o problema só vai nos fornecer o vetor U e o vetor V. Né? Dados esses vetores, dadas as coordenadas de U e V, tem como a gente achar o ângulo entre eles, tem como decompor ele na soma de outros dois vetores, de tal maneira que um seja paralelo a U e o outro seja ortogonal a U. Tá? Então, o que a gente tem que ter inicialmente é as coordenadas desses dois vetores. Então, para fazer isso, dadas as coordenadas desses dois vetores, eu quero achar essa projeção, que é o tal vetor V1, que é o vetor em vermelho que a gente construiu aqui. Como que a gente deve fazer isso? Lá, obtemos, né, a gente tem aqui da nossa parte inicial, que o vetor V1 é paralelo a U. Né? Nós tínhamos essa condição inicial. O vetor V1 é paralelo a U. Se ele é paralelo a U, isso significa que ele é múltiplo de U, certo? Isso a gente viu nas nossas primeiras aulas. Dois vetores são paralelos se somente se um é múltiplo do outro, ou seja, se existe um número real que multiplicado por um deles torne ele igual ao outro. Então, vamos supor que esse número real seja o alfa. Então, o nosso vetor V1 vai ser um múltiplo do vetor U. Tá, mas não é um múltiplo qualquer, não. Eu tenho que achar quais são as condições para esse alfa aqui, para esse número real, para que esse vetor V1 seja realmente a projeção ortogonal de V sobre U. Tá? Então, o nosso papel é achar relações para esse alfa, e isso em função de U e V. Porque a única coisa que o problema vai nos dar é esse U e o V, beleza? Então, precisamos encontrar alfa em função de U e V. Como V é igual a V1 mais V2, né, condição que nós tínhamos lá, nossas hipóteses iniciais, V é a soma de V1 mais V2, então, o nosso V2 é igual a... Então, isolo o vetor V2 em um lado e jogo V1 para o outro lado.
Então, V2 vai ser igual a V menos V1, né? O V1 vai para o outro lado, passa negativo. Então, V2 vai ser igual a V menos V1. No entanto, o nosso vetor V1, inicialmente aqui, a gente disse que ele era um múltiplo de U, ou seja, o vetor V1 era alfa U. Então, eu posso substituir, eu posso trocar V1 por alfa U. Tá? Então, V2 é igual a V menos alfa U. E vamos anotando aqui, deixando guardadas essas relações para, no final, a gente achar algum resultado para esse alfa aqui. Então, o que mais a gente tem aqui para ser utilizado, né? Ó, nós temos que o vetor V2 é ortogonal a U, é uma outra condição aqui, é outra parte da nossa hipótese, que o V2 é ortogonal a U, isso forma um ângulo de 90 graus. Tá, mas se eles são ortogonais é porque o produto escalar entre eles é igual ao número real zero, certo? E vamos trabalhar com essa equação, tudo bem? Quem é o nosso vetor V2? O que a gente já obteve para V2? A gente achou V menos alfa U. Então, vou substituir. No lugar de V2, V menos alfa U. Produto escalar com U, que é igual a zero. Sabemos que o produto escalar ele é comutativo, então o U pode vir primeiro e esse parêntese pode vir depois. Tá? Agora, aplica a propriedade distributiva. U produto escalar V e U produto escalar o alfa menos U, alfa U, né? Não esqueça do sinalzinho de menos aqui. Então, vai resultar em U produto escalar V menos U produto escalar alfa U, igual a zero. U produto escalar V, calcular o produto escalar entre U e alfa U é equivalente a eu deixar esse alfa, que é um número real, fora aqui do parêntese, e dentro do parêntese deixar apenas o produto escalar entre o vetor U e ele mesmo, certo? Ou seja, o produto escalar alfa U é a mesma coisa que alfa multiplicado pelo produto escalar de U por U, e isso igual a zero. E o que a gente está procurando aqui é uma relação para alfa, não é isso? É alguma expressão para alfa. Então, a ideia é isolar esse alfa no primeiro membro e jogar tudo o restante para o segundo membro. Tá? Vamos lá. Primeiramente, alfa menos alfa, U produto escalar U. Eu passei essa parte aqui lá para o segundo membro. U produto escalar V foi para o segundo membro, ficou o menos U produto escalar V. Beleza? Observe que os dois lados estão negativos. Multiplica por menos 1, vai ficar os dois lados positivos, certo? Depois de os dois lados estar positivo, como eu quero achar somente alfa, eu isolo alfa no primeiro membro e passo esse parênteses lá para o segundo membro. Como ele está multiplicando no primeiro membro, ele vai passar dividindo. Então, nosso alfa vai ser equivalente ao produto escalar de U por V dividido pelo produto escalar de U por U. Essa é uma relação para a nossa alfa envolvendo os vetores U e V. Então, vamos retornar lá no nosso vetor V1 e substituir a alfa pelo que a gente acabou de encontrar. Portanto, V1 é igual a alfa U, só que esse nosso alfa, a gente obteve ele como sendo U produto escalar V sobre U produto escalar U. Tá? E esse último U aqui é justamente esse U aqui. Tá? A gente substituiu o alfa por esse parêntese e o último U foi conservado lá. Ou seja, a gente obteve aqui uma fórmula, uma ferramenta para achar esse vetor projeção. Tá? A projeção do vetor V sobre o vetor U é dado pelo produto escalar de U por V dividido pelo produto escalar de U por U e o resultado obtido desse parêntese multiplica o próprio vetor U. Tá? Olha algo interessante aqui. Aqui é a projeção de V sobre U. Esse V, que é o vetor que vai ser projetado, só aparece uma vez na nossa conta. Todos os outros é o vetor que vai receber a projeção, o vetor que está aqui embaixo. Vetor U, o vetor que vai receber a projeção, ele aparece uma, duas, três, quatro vezes na nossa conta. Tá? E o que vai ser projetado só aparece uma vez. É uma forma de estar tentando memorizar isso aqui, tudo bem? Vejamos um exemplo aí para aplicar aí a nossa última ferramenta, a nossa última fórmula. Né? Sejam os pontos A, B e C, né? A está bem definido, né? Ou seja, você conhece as suas coordenadas. B também está bem definido, a gente sabe suas coordenadas, no entanto, C não está bem definido, né? Ele está em função de M. Eu ainda tenho que achar o valor de M para a gente afirmar que C está bem definido, ou seja, para afirmar que realmente se conhece o ponto C. Tá? Então, com essas condições, na letra A, ele quer saber qual deve ser o valor de M, né? Qual deve ser a abscissa do ponto C,
para que o triângulo ABC seja retângulo em A, né? Ou seja, se o triângulo ABC é retângulo em A, forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus lá no vértice A, então qual é o valor de M? Tá? E na letra B, depois de achar esse valor de M, ele quer que a gente determine o ponto H, onde esse ponto H é o pé da altura relativa ao vértice A. Ou seja, você desenha lá um triângulo e a partir do vértice A você traça uma altura desse triângulo, né? Essa altura vai atingir o outro lado, que é o lado BC. Quando ela atingir esse lado BC, nesse lugar em que ela vai atingir, que ela vai intersectar o lado BC, a gente chama de H. E depois a gente tem que achar as coordenadas desse ponto H. Tá? Vamos passo a passo. Primeiro para a letra A. A solução. Desenhei um triângulo qualquer aqui, mas com as condições colocadas, né? Que na letra A ele quer saber qual é o valor de M para que o triângulo ABC seja retângulo em A. Então, tem que ter um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus no vértice A. De acordo com o que a gente estudou aí, com o nosso slide anterior, né? Se esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, o que eu posso afirmar com isso, né? E sempre usando vetores, sempre usando as ferramentas que a gente definiu anteriormente. Tá? Eu posso imaginar aqui dois vetores, o vetor AB e o vetor AC, né? Ou seja, dois vetores construídos a partir do ponto A. Se esse ângulo é um ângulo de 90 graus, então o vetor AB é ortogonal ao vetor AC, certo? E se eles são ortogonais, o produto escalar entre eles é igual a zero. Ok? Então, para a gente determinar o valor de M, de tal maneira que esse triângulo seja retângulo em A, então eu tenho que inicialmente afirmar que o vetor AB é ortogonal ao vetor AC, ou seja, o seu produto escalar é igual a zero, pois eu quero que o ângulo de 90 graus esteja aqui. E com essa relação eu vou achar M. Vamos lá? Então, devemos ter AB ortogonal a AC, ou seja, o produto escalar entre esses dois vetores tem que ser igual a zero. Logo, preciso definir quem são esses vetores, AB e AC, né? AB é B menos A, extremidade menos a origem. Produto escalar com AC, que é C menos A, e isso tem que dar o número real zero. B menos A é só subtrair as coordenadas de B por A, né? 2 menos menos 1, 1 menos menos 1, 1 menos 2, né? Ou seja, cada valorzinho daqui subtrai os valores correspondentes aqui. Então, a gente vai achar 3, 2 menos 1. Produto escalar com C menos A. Então, pega as coordenadas de C e subtrai pelas coordenadas de A. Né? Então, M subtrai o menos 1, então vai ficar M mais 1. Né? Porque é M menos menos 1. Então, M mais 1. Menos 5 subtraído por menos 1. Ou seja, menos 5 mais 1. Isso dá menos 4. 3 subtraído por 2, ou seja, 3 menos 2, dá 1. Isso tudo igualando a zero. Agora é só calcular o produto escalar, né? Primeira componente multiplica a primeira, segunda multiplica a segunda, terceira multiplica a terceira. Ou seja, o 3 multiplica m mais 1, vai dar 3m mais 3. O 2 multiplica o menos 4, que dá menos 8. E o menos 1 multiplica o 1, que dá menos 1, igual a zero. Logo, quanto que dá m aqui, né? Menos 8 menos 1 dá menos 9. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Passa esse menos 6 para o segundo membro, vai ficar 6 positivo. E o 3 aqui que multiplica m, você passa dividindo, né? Então, eu estou fazendo aqui bastante direto, mas são contas bem simples, bem fáceis, que vocês já devem saber. Então, no final, vai ficar m igual a 6 dividido por 3, 6 sobre 3. Ou seja, m é igual a 2, tá? Então, eu já sei a abscissa do meu ponto C aqui. Tem que ser igual a 2 para que esse triângulo seja retângulo aqui no vértice A. Está resolvida a letra A. Vamos para a letra B. Determinar o ponto H, pé da altura relativa ao vértice A. Tá. Como é que eu obtenho essa altura aqui, geometricamente? Né? Primeiro, vamos fazer isso num desenho, para depois a gente partir para o cálculo. Então, é sempre interessante vocês terem essa construção, essa representação geométrica, para ter a interpretação necessária e assim descobrir qual a fórmula que vocês têm que usar. Tá? Então, como é que eu acho uma altura a partir do vértice A? A partir desse ponto A, você tem que traçar uma perpendicular ao lado BC, ou seja, tem que atingir o lado BC formando um ângulo de 90 graus. É isso aqui, ó, tracejado na vertical
para atingir isso aqui, formando um ângulo de 90 graus. Esse pezinho aqui, ou seja, esse tracejado vai atingir o lado BC. Esse local em que ele atinge o lado BC é o que a gente chama de ponto H, pé da altura relativa ao vértice A. Então, aqui é que nós teremos o ponto H. Está escrito aí. Tá? E a gente tem que definir quais são as coordenadas desse ponto H, sabendo as coordenadas de A, B e C, tá? Porque até as coordenadas de C a gente já sabe, que aqui vale 2, o M vale 2 pela letra A, 2 menos 5 e 3. Então, como que a gente vai fazer isso? Podemos usar a nossa última fórmula, nossa última ferramenta, que é a que fala de projeção de vetor, tá? Tem duas maneiras aqui, pelo menos duas maneiras de vocês obter esse ponto H. Primeiro, você obtém o vetor BH, ou então você pode fazer por outra forma. Em vez de achar o vetor BH, encontrar o vetor CH. Tá? Então, pode ser através do vetor BH ou do CH. Eu vou fazer aqui através do vetor BH. Tá? Mas quem é esse vetor BH? Tá? Esse nosso vetor BH vai ser, na verdade, a projeção do vetor BA sobre o vetor BC. Não é isso? Não foi o que a gente viu no nosso slide anterior? Como é que eu projeto o vetor? Projeto ortogonalmente, tá? Nem sempre eu falo essa palavra ortogonal. Geralmente eu falo só projeção, mas isso fica implícito. Toda vez que eu falar projetar um vetor sobre o outro, é porque essa projeção tem que ser feita de forma ortogonal. BA projetado ortogonalmente sobre BC vai ser justamente o nosso vetor BH, nosso vetorzinho em vermelho aqui, né? Ó, pega BA e projeta ele sobre BC. Lembra que a projeção tem que vir em linha reta, ou seja, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, é como se esse BH sofresse uma redução, o nosso BA sofresse uma redução de comprimento e agora virasse o BH. É como não, é exatamente isso que ocorre, né? Para esse desenho, né? Porque essa minha representação aqui foi uma representação generalizada, né? Eu não fui lá no espaço tridimensional mesmo e fiz o triângulo propriamente dito, né? Aqui eu peguei uma representação generalizada. Mas é o que vai ocorrer aqui, tá? O vetor BA vai ser, na verdade, comprimido, né? Reduzido para se tornar o BH. E esse BH é justamente o que a gente chama de projeção de BA sobre BC. Vamos escrever isso aqui embaixo. BH é a proje de projeção do vetor BA sobre o vetor BC. E vamos achar as coordenadas desse vetor BH. Vamos lá. De acordo com a fórmula, nós temos que, como calcular a projeção de um vetor sobre o outro, né? O produto escalar dos dois vetores envolvidos, BA e BC, e agora todos os outros aqui é só aquele vetor que vai receber a projeção. Quem que vai receber a projeção? Não é o BC? Então, aqui embaixo é BC, produto escalar BC, e aqui fora vem BC novamente. Tá? O BA, que é o vetor projetado, só aparece uma vez na minha conta aqui. Então, vamos separadamente aqui achar quem é esse vetor BA, quem é o vetor BC. A gente já pode aproveitar e já calcular esses produtos escalares também, para depois a gente só retornar aqui e substituir esses valores, tá? Vamos lá, BA é dado por A menos B, que é igual a menos 3, menos 2 e 1, não é isso? A menos B é só pegar as coordenadas de A e subtrair por B. Tá? Vai subtraindo de 1 por 1 que você acha isso aqui. Tá? Uma forma um pouco mais rápida, usando o que a gente fez na letra A, é o seguinte. Ó, aqui na letra A, a gente já achou o vetor AB, lembra? O vetor AB ó, ele tem coordenadas 3, 2 e 1. Aqui nós estamos calculando o vetor BA. O BA não é o oposto de AB? Então, é só pegar o oposto de AB, ou seja, todas essas componentes aqui com sinais trocados. Menos 3, menos 2, mais 1. Ó. Menos 3, menos 2, mais 1 é o nosso vetor BA. Né? Não precisei fazer uma nova conta. Então, pode ser feito dessa forma também. Tá? E preciso também do vetor BC. Quem é o vetor BC? É C menos B. Não dá para usar nada da letra A aqui, porque não tinha esse vetor. Né? Então, BC é C menos B. Pega as coordenadas de C e subtrai por B. Lembrando que M vale 2 lá da letra A. 2 menos 2 dá 0. Menos 5 menos 1 dá menos 6. E 3 menos 1, que dá 2. Tem o vetor BA, tem o vetor BC.
Vamos calcular esse produto escalar aqui do numerador? Então, BA, produto escalar BC, é igual, né? BA e BC, eu calcular o produto escalar entre os dois, né? Multiplica de forma correspondente, ó, menos 3 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes menos 6 dá mais 12, 1 vezes 2 que dá 2, somando tudo dá 14. Então, o produto escalar entre esses dois vetores dá 14. E aqui no denominador, produto escalar de BC por BC, né? Ou seja, o 0 menos 6, 2, produto escalar com ele mesmo. Né? BC por BC vai ser 0 vezes 0, que dá 0, mais menos 6 vezes menos 6, que dá 36, mais 2 vezes 2, que dá 4. Somando dá 40. Então, já tem o resultado desse denominador que dá 40. Vamos substituir aqui, voltar ao nosso vetor BH e substituir aquilo que a gente já encontrou. Então, logo, BH é igual a esse numerador que deu 14, sobre o denominador que deu 40, então 14 sobre 40, vezes o vetor BC. O vetor BC, 0, menos 6 e 2. Está aqui, ó, 0, menos 6 e 2. 14 sobre 40 dá para simplificar por 2, fica 7 sobre 20. E agora multiplica esse número real, 7 sobre 20, por essas componentes aqui, né? Por esse terno ordenado. 7 sobre 20 vezes 0 dá 0. 7 sobre 20 vezes menos 6 dá menos 42 sobre 20. Né? Simplificando por 2 fica menos 21 sobre 10. 7 sobre 20 vezes 2 vai dar 14 sobre 20. Simplificando, dá 7 sobre 10. Essas são as coordenadas do vetor BH. Tá? Mas o que foi que a letra B pediu? Determinar o ponto H. Não quer o vetor H, ele quer as coordenadas apenas do ponto H. Tá, mas a gente obteve esse vetor BH justamente para, a partir dele, achar o ponto H. Né? Lembrem que um vetor definido por dois pontos, ele é dado, ele é obtido como? Subtraindo a extremidade pela origem, né? H menos B. Então, quando eu separo o H do B, aí fica possível achar o que está sendo pedido, ou seja, o ponto H. Vamos fazer isso aqui do lado. Então, o vetor BH, escrevi. Por outro lado, o vetor BH é igual a H menos B, extremidade menos a origem. Então, quem é o vetor H? Não? Quem é o ponto H, desculpa. Então, isola H no lado esquerdo aqui da minha igualdade. Pega esse B, menos B que está de um lado e joga para o outro. Então, vai ficar mais B. Né? Ou seja, H vai ser igual a BH. Pega esse menos B e joga para o outro lado. Fica mais B. Assim eu acho as coordenadas de H. É somando o vetor BH pelas coordenadas do ponto B. Quem é o BH? Foi o que a gente encontrou agora. 0, menos 21 décimos e 7 décimos, mais B. B estava lá, né, na pergunta, 2, 1 e 1. Agora é só somar de forma correspondente. 0 mais 2 dá 2, menos 21 décimos mais 1 dá menos 11 décimos, 7 décimos mais 1 dá 17 décimos. Essas são as coordenadas do nosso ponto H, ou seja, o ponto pedido aqui na letra B. Bem? Para finalizar o nosso estudo de hoje a respeito de produto escalar, vamos descrever aqui essas ferramentas que a gente demonstrou lá no espaço tridimensional, agora para o R2, né? Ou seja, para o plano cartesiano. Tá? Todas aquelas demonstrações, todas aquelas fórmulas que a gente fez lá para o espaço tridimensional também servem para o plano cartesiano. Tá? Ou seja, o produto escalar ele é definido também no plano cartesiano. Então, considerando os vetores u e v, u de coordenadas x1 e y1 e v de coordenadas x2 e y2. Observe que cada vetor agora só tem duas componentes. Por quê? Porque agora a gente está no plano, né? Só tem os eixos lá x e y. Então, o produto escalar entre u e v é a multiplicação das abscissas mais a multiplicação das ordenadas. Né? Observe que não tem uma terceira soma, porque a gente está no plano, só tem duas componentes, não tem mais três componentes. Essa é a única diferença entre produto escalar no plano e produto escalar no espaço tridimensional. Tá? Todas as propriedades que a gente viu lá, acho que foram 5 propriedades que a gente viu no espaço, também são válidas aqui para o plano, e são demonstradas até de forma mais simples, por ter apenas duas componentes, cada vetor. Se θ é o ângulo entre os vetores u e v não nulos, então vale a mesma fórmula para mesma relação, né, para obter o ângulo entre esses dois vetores, através da relação cosseno de θ é igual a u produto escalar v
sobre o comprimento de U vezes o comprimento de V, né? Com isso, você acha o cosseno do ângulo. Para achar o ângulo, é só no final você calcular o arco cosseno, ou seja, o cosseno a menos 1 do valor real obtido aqui, do número real obtido aqui. U é ortogonal a V se somente se o seu produto escalar é igual ao número real zero. E a projeção ortogonal de um vetor V sobre o U é a mesma fórmula. V produto escalar U sobre U produto escalar U, tudo multiplicado por U. Isso com U e V não nulos. Tá? Uma observação, pessoal, que se vocês estudarem pelo livro lá, vocês vão obter um pouco mais. Tá? Geralmente o que eu passo nas aulas aqui é mais reduzido, né? A gente coloca de forma mais simplificada. Então, tem algumas partes do conteúdo que vocês vão encontrar apenas no livro. Então, seria interessante fazer, sim, a leitura e o estudo daquilo que está no nosso livro. Por exemplo, lá fala sobre ângulos diretores. Tá? Ângulos diretores. E seria interessante vocês darem uma observada nesses ângulos diretores. O que são esses ângulos diretores? Cossenos diretores, como achar esses ângulos diretores e os cossenos desses ângulos diretores. Tudo bem? E você faz isso tanto no plano quanto no espaço. Aqui eu, de certa forma, omiti esse estudo, mas ele é uma decorrência das fórmulas que a gente já viu aqui. Por isso eu deixei eles aí, de certa forma, omitidos. Tá? Vamos ver aqui para finalizar uma aplicação na área da física. Calcular o trabalho realizado pela força F para deslocar o corpo de um ponto A até um ponto B. Isso vai estar representado na figura 2.14, que eu vou já colocar aqui ao lado. Sabendo que a intensidade da força F é de 10 newton, que o comprimento do vetor AB é igual ao comprimento do vetor D, que é dado por 20 metros, né? Onde esse D aqui simboliza o deslocamento desse corpo. Né? Para ele ir de A até B, ele vai ter que ser deslocado 20 metros. E θ, que é o ângulo entre a força F e o deslocamento D, que é o mesmo vetor AB, é de 36,9 graus aproximadamente. Tá? Então, é a nossa figura aqui. Tá? Então, aqui eu tenho esse retângulo que representa o corpo em si. Tem uma força, uma certa força aqui sendo aplicada sobre esse corpo. Tá? E esse estudo nosso aqui está no plano. Tá? Essa aplicação na física aqui está no plano, não está no espaço tridimensional. É um estudo feito no plano. Então, tem um corpo aqui, uma certa força sendo aplicada a esse corpo, com uma angulação, né? Essa força não é na horizontal, ela tem uma inclinação de aproximadamente 36,9 graus, né? Aproximadamente 37 graus, tá? É um ângulo com a nossa horizontal, e essa força vai levar esse corpo, né? Esse retângulo do ponto A até o ponto B. E onde esse vetor que vai de A para B é o mesmo vetor D, tá? E esse vetor D tem um comprimento de 20 metros, 20 unidades de medida, é a distância do ponto A até o ponto B. Então, para calcular, né, para resolver esse problema, essa aplicação, tem que ter um certo conhecimento prévio a respeito de trabalho, né? O que é o trabalho realizado por uma força para levar um corpo, né, uma partícula de um ponto até outro determinado ponto. Tá? Então, isso vocês poderiam estar adquirindo nos estudos sobre física ou mesmo na internet, né, ou qualquer outro livro de física, até mesmo livros do ensino médio vocês conseguem adquirir isso aí. Tá? É algo bem simples. Aqui a gente só vai relacionar com o estudo que nós estamos fazendo, que é o de produto escalar. Ou seja, eu já vou fornecer a teoria para vocês aqui. Tá? O trabalho realizado pela força F ele pode ser calculado pelo produto escalar. Né? O trabalho é simbolizado pela letra W, maiúsculo, tá? E ele é dado pelo produto escalar da força F pelo deslocamento que esse corpo tem que sofrer. Né? Mas isso em termos de vetores. Né? Não é apenas o comprimento desse deslocamento. Tá? Eu preciso saber também a direção, o sentido, tá? Quando eu quero utilizar essa fórmula aqui. Tá? Mas lembre que como a definição de trabalho é dado pelo produto escalar entre a força e o deslocamento, lembra que a gente tem duas fórmulas para isso. Né? Essa aqui é a definição algébrica, mas nós temos também a definição geométrica. Ou seja, se a gente conhece a intensidade da força,
o comprimento dessa distância e o ângulo entre essas duas forças, a gente pode usar essa segunda fórmula, que é o nosso caso aqui, né? Ó, a gente conhece a intensidade da força F, que é de 10 newtons, a intensidade, o comprimento desse vetor AD, que é o nosso deslocamento, 20 metros, e o ângulo entre esses dois vetores. Então, é o uso direto dessa nossa segunda fórmula, é a aplicação direta dessa nossa segunda fórmula para achar o trabalho realizado. Okay? Usaríamos essa primeira se a gente conhecesse as coordenadas de F e as coordenadas de D, que não é o caso. Então, substituindo, módulo de F é 10 newtons, módulo de D é 20 metros e o cosseno de θ, onde θ é 36,9 graus. Isso vai nos dar aproximadamente 160 joules. Tá? O trabalho realizado para deslocar esse corpo do ponto A até o ponto B, aplicando-se uma força com essa direção e sentido e essa intensidade, vai ser de 160 joules. É apenas o produto, 10 vezes 20 vezes o cosseno de 36,90. Esse cosseno aqui vocês podem também obter com o uso da calculadora científica aí, de forma aproximada. Tá? Eles vão chegar no resultado, na verdade, lá de 159,90 alguma coisa. Aí, aproximando, arredondando aqui, vai ficar 160 joules. E, por último, vem uma observação muito importante, que é o principal uso, a principal utilidade de produto escalar. Ou seja, se um dia vocês forem questionados para que serve o produto escalar no final das contas, o principal uso dela é justamente para fornecer ângulo entre vetores. Tá? A principal utilidade do produto escalar é obter ângulo entre vetores. Essa formulazinha do cosseno de θ igual ao produto escalar sobre o módulo dos vetores, né, o comprimento desses vetores, fornece justamente um ângulo entre esses dois vetores. Então, dados dois vetores, sempre é possível obter esse ângulo a partir dessa forma, e essa é a principal utilidade do nosso produto escalar. Estudem, façam os exercícios e se preparem para a prova. Bom estudo a todos.